Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula anterior, vimos sobre o substantivo, quais são seus tipos, suas classificações e vimos também alguns exemplos. Na aula de hoje, vamos dar continuidade nos nossos estudos sobre as classes de palavras. E os tópicos de hoje abordados para o estudo serão o artigo e o numeral. Então, vamos começar pelo artigo. Do que se trata o artigo? O artigo é a palavra que antecede o substantivo, ou seja, ela se antepõe ao substantivo, com a intenção de particularizar ou indefinir o nome. O artigo ele varia em número e gênero, de acordo com o substantivo a que se refere. O artigo pode ser classificado como definido ou indefinido. O artigo definido é usado para indicar um ser ou uma coisa já conhecida ou que já está especificado. Os artigos definidos são o, a, os, as. E o artigo indefinido é aquele que não vai especificar, que não vai indicar o ser ou uma coisa conhecida. Os artigos indefinidos são uma, uns, umas. Agora eu vou dar um exemplo sobre o artigo definido e o artigo indefinido. Olha, após uma longa discussão, os deputados propuseram um acordo. Após uma longa discussão, os deputados propuseram o acordo. As duas frases, elas possuem uma estrutura semelhante. A primeira oração se trata do artigo indefinido. O artigo 1 está indefinindo o substantivo. Não sabemos que acordo é esse, olha. Após uma longa discussão, os deputados propuseram um acordo. Então, propuseram um acordo. A gente não sabe que acordo é esse. Já na segunda frase, temos um artigo definido, pois o artigo o particulariza o nome. Olha, após uma longa discussão, os deputados propuseram o acordo. Então, o interlocutor sabe o acordo que ele está falando. Certo? Agora vamos estudar sobre a classe gramatical numeral. O numeral é a palavra que atribui quantidade aos seres ou objetos, dando a eles valor definido. Eles podem ser cardinais, ordinais, multiplicativos ou fracionários. O número cardinal vai expressar uma quantidade absoluta de seres ou coisas. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por exemplo, eu quero 5 bananas. 5 é um exemplo de numeral cardinal. Agora, o numeral ordinal vai expressar a ordem. Eles são representados por um numeral cardinal seguido do indicador ordinal, como, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Agora eu vou dar um exemplo. Pegue o quarto envelope da estante. O quarto está indicando uma ordenação. Por exemplo, se eu falasse, pegue o quinto livro da estante. O quinto está indicando uma ordem. Agora, os numerais multiplicativos vão indicar o aumento na quantidade dos seres ou coisas. Utiliza os numerais que representam multiplicações, triplo, dupla, dobro. Por exemplo, ela tinha o dobro da idade da irmã. Então, o dobro é um numeral multiplicativo. Por exemplo, a amiga tinha o triplo de dinheiro. O triplo é o multiplicativo. Então, ele está representando uma multiplicação. Temos também os numerais fracionários. São números não inteiros, representados por frações, e podem ser escritos na forma decimal. Meio, metade, terço. Vou dar um exemplo. Pediu metade do bolo. Metade é um numeral fracionário, porque ele está expressando
a metade, né, do bolo. Então, na próxima aula, nós vamos ver sobre o adjetivo e o pronome.